Amém, meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 3. O Evangelho segundo Mateus, o capítulo 3 e o versículo 8. Eu vou lendo. Podem deixar as Bíblias abertas em Mateus 3, porque nós vamos permanecer aqui. Mas Mateus 3, 8 diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos a Ti, Pai, nessa noite. Ó Deus, levamos até a Ti, ó Deus, as nossas necessidades, ó Deus. Aquilo que nós mais necessitamos, ó Deus, é aquilo que nós mais desejamos para nós mesmos, ó Deus, e para os nossos próximos, para todos os outros, ó Deus, que estão ao nosso redor. Ó Senhor, a nossa grande necessidade e a dos outros é de arrependimento. Um arrependimento verdadeiro, que é demonstrado pelos frutos, que são dignos de tal arrependimento. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sair daqui hoje com esse arrependimento, ó Deus, e com fé regozijante no Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Nascia mais um dia na Judéia, por volta do ano 29 do primeiro século. Aqueles, para os judeus, já não eram aqueles dias gloriosos que Israel viveu no passado como um império vasto e abençoado por Deus, como foi nos dias de Davi e Salomão. Naqueles dias, a Judéia era reduzida a uma província romana. Era uma província do Império Romano, eles eram escravizados, não eram um povo independente, mas um povo vassalo, escravos, por assim dizer, dominados por outro povo. E foi naqueles dias em que parecia não haver esperança, em que parecia que em todas as casas dos israelitas estava escrito Icabode, foi-se a glória. Foi naqueles dias que o silêncio do deserto da Judéia foi quebrado por uma voz que clamou no deserto. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Aqueles dias mudaram todos os dias que vieram depois deles, inclusive os nossos dias. João Batista apareceu de repente e a sua pregação ecoou pelos séculos seguintes, como profeta do Altíssimo, como seu próprio pai, Zacarias, havia anunciado em Lucas 1:79. E além de profeta, ele próprio era o cumprimento de uma profecia, mais especificamente da profecia de Isaías 40, os versículos 3 a 5, que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Deus Pai enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor Jesus, a vereda de Deus Filho. O aparecimento de João Batista, então, e a sua pregação anunciavam uma glória que estava prestes a ser revelada com a vinda do reino de Deus. Mas qual era a mensagem? Que mensagem era essa de João Batista? Que anunciava a vinda do reino de Deus, que anunciava que a glória de Deus estava prestes a se manifestar. Nós podemos resumir a mensagem dele em uma palavra: arrependimento. É o que diz Mateus 3 e 8. Mateus 3, versículos 2 e 8. No 2 nós lemos assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então a minha mensagem de hoje ela tem 3 pontos. O primeiro ponto,
nós vamos falar a respeito do mensageiro. Segundo ponto, nós vamos falar a respeito da mensagem dele, qual a mensagem ele veio trazer. E no terceiro ponto, nós vamos falar sobre para quem essa mensagem foi destinada, quem eram os destinatários dessa mensagem. Então vamos começar no primeiro ponto a respeito do mensageiro. Quem é o mensageiro? Quem trouxe essas mensagens? Quem falou a respeito de arrependimento? O nome dele é João, o Batista. O nascimento dele se deu de forma miraculosa, porque tanto o seu pai, Zacarias, quanto a sua mãe, Isabel, já haviam orado por muito tempo, e mesmo assim, diz Lucas 1,7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram avançados em idade. Mas Deus finalmente ouve a oração do profeta Zacarias, ou melhor, do sacerdote Zacarias. Ele era um levita, João Batista também era um levita, da tribo de Levi, e ele envia o anjo Gabriel até o sacerdote Zacarias, enquanto ele está servindo no templo, e anuncia o nascimento do menino. E enquanto ele anuncia o nascimento desse menino, João, que seria um profeta do Altíssimo, ele também profeticamente anuncia algumas características desse menino. E essas características estão registradas em Lucas, versículos 15 e 16. Eu peguei de lá 3 características. A primeira delas é que esse menino seria grande diante do Senhor. Esse mensageiro, esse profeta, esse pregador, ele seria grande diante do Senhor. Ele não teria fama diante dos homens, e também pudera. Como ele ia ter fama pregando uma mensagem dessa? As pessoas, quando o viam, não aplaudiam. As pessoas não achavam que ele era um homem muito amoroso. Tolerante ele também não era. Por isso ele era impopular. Por isso o seu ministério profético não durou 1 ano. A sua cabeça foi para uma bandeja. Sua alma foi para o céu. Ele era grande diante do Senhor. Essa deve ser a preocupação de todos os verdadeiros pregadores, de todos os verdadeiros crentes. Não buscar agradar aos homens e ao mundo, mas a Deus. E o segundo ponto é que ele seria cheio do Espírito Santo. Qual o segredo da ousadia de João Batista? Da sua coragem a ponto de peitar e enfrentar um rei absolutista, um imperador como Herodes, e dizer: você está em adultério. Essa mulher que você está com ela não é sua, não lhe pertence. Você está quebrando o mandamento de Deus, você está adulterando. Arrependa-se você também. No outro ponto, nós vamos ver que a pregação de João Batista, embora por tão curto espaço de tempo, converteu muitos dos filhos de Israel a Deus. Qual o segredo dessa pregação poderosa, que levava as pessoas à conversão, que levava as pessoas a enxergarem a glória de Deus, que era eficaz? O Espírito Santo. Era o Espírito Santo que capacitava João. Era o Espírito Santo que lhe revelava essas verdades. Era o Espírito Santo que atuava poderosamente em João. E ele foi cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. Como igreja, como nós seremos poderosos no Senhor, diante do Senhor, para sermos eficazes na pregação do Evangelho? Nós pregamos hoje pela manhã, né? Será uma pregação completamente inútil, se não for acompanhada pelo poder do Espírito Santo, porque é só Ele que pode ressuscitar os mortos a quem nós pregamos. João era assim, um homem grande diante do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo. E a outra característica que nós encontramos em Lucas, capítulo 1, versículos 15 e 16, converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. É interessante, porque ele está dizendo aqui que converteria o povo de Deus a Deus. Nós pregamos nas ruas e nós sabemos, só existe uma coisa mais difícil de converter do que um incrédulo, do que um ateu, do que um homossexual blasfemo. Só existe um tipo de pessoa mais difícil de converter do que esses. Quem são? Aqueles que já acham que são crentes. Aqueles que já se acham povo de Deus. Então, para converter esse povo, desse coração duro assim, obstinado assim, presunçoso assim, orgulhoso assim, só um homem desse jeito. Conforme a obra, Deus levanta o profeta. E esse
era João Batista, um homem grande diante do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que pregava para converter as almas. O nosso ministério, enquanto pregadores, enquanto igreja de forma geral, tem que ter um objetivo principal: converter as almas a Deus, apontar as almas para Deus. Nós temos que estar interessados em salvação, interessados em conversões. Por quê? Porque esse é o caráter do verdadeiro profeta, é o caráter da verdadeira pregação. Por isso tudo, então, nós podemos dizer que João era eminentemente um profeta. E segundo o próprio Senhor Jesus, que era primo de João, ele diz o seguinte, em Lucas 7, do 26 ao 28. Ele era um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista. Então nós não estamos apenas falando de um profeta. Nós estamos falando do maior profeta que já existiu, o maior profeta da antiga aliança. Moisés foi um grande profeta. Isaías foi um profeta impressionante. João foi maior do que todos eles. Nós estamos falando daquele que entre os nascidos de mulher, entre os homens, não havia nenhum profeta maior do que esse. Testemunho do próprio Senhor Jesus. João Batista, então, ele foi o último e o maior de todos os profetas da antiga aliança. E o que é um profeta? Nas Escrituras, nós podemos ver que um profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem diretamente de Deus, como diz James Samuel Henry no seu livro Mistério de Cristo. E ele fala que não somente isso é requerido também dos profetas, não apenas receber a pura palavra de Deus, mas também transmiti-la em sua pureza e repreender todos aqueles que se opõem a ela. Esse era João, alguém que recebeu uma missão especial do próprio Senhor para anunciar a palavra. Entretanto, a chave para nós entendermos o ministério profético de João, em que consistia essa grandeza do seu ministério profético, está em João 10, 41. Eu peço que os irmãos abram comigo. João, capítulo 10, versículo 41. O Evangelho de João, segundo João. Capítulo 10, versículo 41. Diz assim: e muitos iam ter com ele, João 10, 41. E diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Em que consistia o ministério de João? Não consistia em fazer sinais e milagres. Consistia em falar a verdade acerca de Jesus. Em que consistia? Qual o resumo do ministério do maior profeta? Daquele que, dentre os nascidos de mulher, não saiu ninguém maior do que ele. Não é que ele fazia sinais, não é que ele fazia milagres, mas ele era caracterizado por uma coisa, que se nós formos caracterizados por isso, nós também seremos grandes diante do Senhor, nós seremos fiéis diante de Deus. Ele falava a verdade acerca de Jesus. Ele pregava sobre Jesus. Então, quando ele está pregando sobre arrependimento, não é um arrependimento fora de Cristo, a parte de Cristo, é um arrependimento cristocêntrico. Ele falava a verdade acerca de Jesus, expunha os erros das pessoas e com os seus erros expostos, ele dizia: agora se arrependam. Esse era o ministério de Jesus. Esse era o ministério de João Batista. Ele era um verdadeiro profeta de Deus, que falava a verdade acerca de Jesus. Você está entendendo, então, por que ele não era popular diante dos homens? Porque ele tratava de dois temas que os homens não gostam: a verdade e Jesus. Não, William, as pessoas gostam de Jesus. Gostam de Jesus se ele não vir ligado com essa palavra verdade. Todo mundo gosta do Jesus que formou na sua própria mente, nas imagens de Jesus que ele formou no seu coração. O poste ídolo no coração deles, que eles chamam de Jesus, eles amam. Agora, o Jesus verdadeiro, quando a palavra Jesus vem acompanhada com a palavra verdade, esses eles não gostam. Desses eles não gostam. Mas é esse Jesus verdadeiro
bíblico que nós devemos anunciar. Porque é esse Jesus que vai levar os homens ao arrependimento, que vai levar os homens à fé, que vai levar os homens à glória anunciada nesse reino de Deus. Esse é o profeta então, esse é o mensageiro. Agora vamos à sua mensagem. O segundo ponto então é a sua mensagem. João falava a verdade acerca de Jesus e então chamava os seus ouvintes ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esses 2 versículos de João 3 revelam outro aspecto do ministério, da mensagem de João Batista. Ele pregava o arrependimento. E não era apenas João que pregava o arrependimento, mas todos os verdadeiros profetas de Deus, os pregadores enviados por Deus, pregam uma mensagem de arrependimento. Foi assim, por exemplo, com Jesus. O próprio Senhor, ele passa 30 anos no anonimato, sendo conhecido mais ali na sua vizinhança, mas com 30 anos ele é batizado, então ele começa o seu ministério público, e a mensagem que ele prega está em Marcos 1,15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E em Lucas 5,32 ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós temos também o exemplo do apóstolo Pedro. No dia de Pentecostes, ele se levanta, após aquela grande manifestação de dons e sinais e maravilhas que Deus outorgou ao seu povo, com dons de línguas e maravilhas nunca antes vistas. Pedro se levanta e ele ali mostra que mesmo em todo aquele momento, em todo aquele mover, a primazia da pregação. E mesmo em meio a todas aquelas coisas, eles não esqueciam do principal. Pedro se levanta e diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É impossível uma pessoa receber o dom do Espírito Santo sem o arrependimento, para que os pecados sejam perdoados. Arrependei-vos é a mensagem de Pedro. E um pouco tempo depois, no capítulo 3 de Atos, ele vai entrando no templo para orar, e está ali um coxo. Ele e João curam o coxo, e depois daquela cura há um alvoroço, e Pedro aproveita a oportunidade para fazer o quê? Para pregar. Pregar o quê? Pregar o arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Como é que nós vamos ser refrigerados? Como é que nós vamos estar na presença do Senhor? Quando nós nos arrependermos. Antes disso, não. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Mas o arrependimento nos traz refrigério. O arrependimento nos leva à presença do Senhor. Foi a pregação de Jesus, foi a pregação de Pedro, e é a pregação de Paulo. Em seu discurso no Areópago, lá em Atenas, onde haviam filósofos. Paulo também era filósofo. Tinham homens sábios, e Paulo também era sábio. E tinham homens lá de várias partes do mundo que falavam muitas línguas. Paulo poderia falar com cada um deles na sua própria língua e mostrar sabedoria. Mas o que ele quer mostrar? Qual a mensagem que ele quer passar? Ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da sua ignorância, ele foi para o centro da intelectualidade mundial, onde as pessoas acordavam lendo Sócrates e Platão, iam dormir lendo Aristóteles. Ele diz: vocês são ignorantes. Porque lhes falta a coisa mais importante. Deus agora anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos 17:30. E perante o rei Agripa, o que você falaria diante de um rei? Se lhe fosse dada a oportunidade. Você vai pregar diante de um rei, diante de uma autoridade, um homem sábio, poderoso, influente. Que mensagem você levaria? Paulo teve essa oportunidade. E ele, diante do rei Agripa, disse: antes anunciei primeiro aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, como João Batista, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Essa é a mensagem, meus irmãos. Não há como escapar disso, se nós quisermos ser fiéis à Bíblia. E sendo fiéis à Bíblia e a Deus, também não tem como nós escaparmos de sermos mal vistos pelo mundo, hostilizados por eles, e muitas vezes por aqueles próprios que se dizem povo de Deus.
como foi o caso de João Batista. A mensagem, portanto, dele é uma mensagem de arrependimento. Mas o que é arrependimento? Nós falharemos se falarmos de arrependimento e não definirmos o que é arrependimento. Os autores do Novo Testamento inspirados pelo Espírito Santo, usaram 3 palavras gregas para denotar esse arrependimento, que muitas vezes na Bíblia é sinônimo de conversão. A primeira palavra que eles usaram foi uma palavra chamada epistrefo, que está ligada à ideia de conversão, à ideia de retorno, que, portanto, demonstra claramente que sem conversão não há um verdadeiro arrependimento. Essa palavra aparece 4 vezes aqui no Evangelho de Mateus, em Mateus 10, 13, em Mateus 12, 44, em Mateus 13, 15 e em Mateus 24, 8. Em 3 dessas ocorrências não está ligado diretamente à salvação, mas em Mateus 3, 15, sim, comunica essa ideia desse arrependimento para a conversão. Diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e se arrependam. A palavra para converter aqui, epistrepsion, e eu os cure. Ou seja, não pode haver cura sem antes haver arrependimento, sem antes haver uma conversão verdadeira. Esse era um arrependimento necessário antes que houvesse cura. Mas é em Lucas 1, do 16 ao 17, que essa palavra epistrefo, ela aparece mais intimamente ligada à missão de João Batista, que é o que se relaciona mais intimamente o nosso texto. Em Lucas 1, do 16 ao 17, ele diz assim: e converterá, a palavra para converterá aqui, epistrepsei, muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter epistrepsai, os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Não é interessante aqui que uma das obras de João Batista era converter o coração dos pais aos filhos, mostrando que uma das grandes coisas daquilo que eles deveriam arrepender era da impiedade familiar. A impiedade deles era mostrada no fato de que os pais brigavam com os filhos brigavam com os pais, e eles estavam, por assim dizer, desconvertidos um do outro, um olhando para cá e outro olhando para cá, que eles precisavam ser convertidos. A partir do momento que eles fossem convertidos ao Senhor, suas famílias seriam restauradas, os rebeldes seriam convertidos à prudência dos justos, e o Senhor teria para si um povo preparado, bem disposto. Essa é a palavra epistrefe, tem a ver com retorno, tem a ver com a conversão. A segunda palavra é a palavra chamada metamelomai. Strong diz, que foi um grande léxico, que essa palavra significa uma mudança de interesse ou uma mudança de cuidado. Mas, obviamente, que se há uma mudança de interesse, se há uma mudança de cuidado, essa mudança vai ser acompanhada por outras coisas que envolvem isso. Mas metamelomai também pode significar mudança de mente, ou pode significar apenas remorso. E é por isso mais que essa palavra é conhecida, por causa do caso de Judas. Porque em Mateus 27, 3, diz assim: então Judas, que o traíra, após trair Jesus, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Que tipo de arrependimento é esse que Judas teve? É um arrependimento que vem da palavra metamelomai. Metamelometeis. Ele jogou as 30 moedas aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Então, essa metamelomai pode indicar a ideia de apenas remorso. Você se sentir mal por algo que você fez. Não pelo que fez, mas pelo constrangimento, a dor, o pesar, a condenação, o sentimento de perturbação mental que aquilo trouxe para você. Metamelomai, portanto, pode ser apenas remorso, e não um arrependimento verdadeiro. Mas a terceira palavra que é usada para arrependimento aqui, que é aquela palavra mais conhecida, e justamente que aparece em nosso texto, Mateus 3, é a palavra metanoia. Essa palavra, então, metanoia,
pode significar e significa mudança de mente, a mudança do homem interior. É isso que significa a palavra metanoia. Eles usavam então essa palavra para denotar o arrependimento para a vida. E é a palavra que é usada aqui em Mateus 3, os versículos 2 e 8. Arrependei-vos, metanoiete, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, metanoias. É esse arrependimento que a nossa passagem trata. E uma passagem chave para nós também entendermos do que se trata o arrependimento na Bíblia é Atos 11, 18, que diz assim: até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida, o arrependimento metanoian. O arrependimento, então, além de ser uma mudança da mente, uma mudança do homem interior, é um dom de Deus. É uma coisa que Deus dá, é uma graça, é uma misericórdia para aqueles que estão ordenados pela vida. O arrependimento, então, verdadeiro, é uma mudança de mente, uma mudança do homem interior. É um dom que Deus dá. Portanto, não é uma obra humana, é um dom divino. Não é por mérito humano, mas é por graça divina. É pela misericórdia divina. Mas ainda nós não definimos especialmente o que é o arrependimento, até que nós tenhamos definido o que é os frutos do arrependimento. Tá, você me disse que sofreu uma mudança de mente, uma metanoia. Mas como é que eu vou saber se isso não é visível? Você disse que tem o dom de Deus para o arrependimento, mas como é que eu vou saber se isso não é visível? Deus, na sua palavra, é tão sábia que Ele não permite que os falsos passem sem ser percebidos. Ele nos dá sinais, evidências de quem são esses que realmente se arrependeram. Eles manifestarão os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. E quais são os frutos da metanoia? Os frutos do verdadeiro arrependimento. O Catecismo Batista, de 1693, e o Catecismo Puritano, do nosso amado Charles Spurgeon, nas suas perguntas, respectivamente, 94 e 70, eles dão quais são os 5 frutos do arrependimento. Qual é o primeiro fruto do arrependimento? Agora eu quero que os irmãos estejam bem atentos, amado, porque se esses frutos não estiverem em nós, nós não nos arrependamos. Quais são esses 5 frutos que mostram que houve arrependimento? O primeiro fruto: o pecador é tomado por um verdadeiro senso do seu pecado. É o que diz Atos 2:37. Você já sentiu esse senso do seu pecado? Não é do pecado dos outros. Não é do pecado que os outros fizeram você cometer. É do seu pecado. É o seu pecado somente. É o seu pecado. Você já sentiu um senso desse pecado? Você já se viu como verdadeiramente pecador? É você, é eu, é você, somos nós. Já se viram assim, crianças? Tavinho, Kaique, Gil, Sofia, Yasmin. Enquanto não vermos o nosso pecado, não começou a ter arrependimento. Porque esse é o principal fruto do arrependimento. Você fala, eu sou um pecador, e não é coisa da boca para fora. É um senso verdadeiro. É uma convicção verdadeira. Depois nós temos uma apreensão da misericórdia de Deus em Cristo. Ou seja, por que é que nós nos arrependemos? É a bondade de Deus em Cristo que nos leva ao arrependimento. Você vê quão Cristo é bom e quanto você é mau. O quanto Ele é misericordioso, o quanto você despreza a misericórdia. O quanto Ele é amoroso e você despreza o amor, e você não é amoroso, você é odioso. Você é indiferente. Você despreza. Terceiro fruto do arrependimento: um sentimento de tristeza, ódio e nojo por seus pecados. Já sentiu isso? Nojo por seus pecados, ódio pelo pecado, não é pela consequência do pecado e os frutos amargos que o pecado lhe traz.
Se nós formos a um presídio e vemos lá um homem que matou 2 pessoas, está condenado a 30 anos de prisão, você está arrependido? Sim. Por quê? Porque eu fui separado da minha esposa. Porque a comida daqui não é boa. Porque eu estou privado da liberdade. Se eu soubesse que esse lugar era tão ruim, eu não teria feito isso. E ele vai se queixar, não do pecado que ele cometeu. Ele não vai dizer, eu sou mau porque cometi esse pecado e essa prisão é justa. Ele nunca vai dizer isso. Ele vai dizer que se arrependeu pelas consequências amargas que ele está passando agora. Não é esse o fruto do arrependimento. Não é ódio pelas consequências do pecado. É ódio pelo pecado. E a referência aqui é Ezequiel 36, 31. Essa aqui eu faço questão de ler para os irmãos. Diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Seus frutos não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades, das vossas abominações. E esse convencimento, essa metanoia, o Senhor diz, não é por amor de vós que eu faço isso. Diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos dos vossos caminhos, ó casa de Israel. De vocês só procede a maldade. Mas a minha graça os leva ao arrependimento. A minha graça os leva a sentir nojo do pecado. Ódio pelo pecado. Já sentiu isso? Não minta para si mesmo, sob pena de você ir para o inferno. Já houve esse nojo? Você odeia o próprio pecado? Esse é o terceiro fruto do pecado, do arrependimento. O quarto fruto do arrependimento. O arrependimento nos leva, então, odiando esses pecados, nos convertermos dele para Deus. É uma mudança, é uma meia volta. É abandonar os pecados e se converter a Deus, mas nunca vamos abandonar aquilo que nós amamos. Enquanto amarmos o pecado, nunca vai haver conversão. John Flavel, o puritano, diz: Cristo nunca será doce para nós, enquanto o pecado não for amargo. Então, você diz assim, eu amo Jesus, mas você odeia o pecado? Não, eu amo o pecado também. Eu amo o pecado e amo Jesus. Você não ama. É impossível. Biblicamente falando, é impossível. O arrependimento consiste em aborrecer o pecado e amar Jesus, e se voltar para Deus por meio de Cristo. Isso é o que diz Jeremias 31, 18, 19. E o quinto fruto do arrependimento é um firme propósito de se esforçar por uma nova obediência. É o que diz 2 Coríntios 7, 10 a 11 e Romanos 6, 18. Depois desse arrependimento nós seremos inculpáveis, impecáveis? Não. Voltaremos a pecar? Infelizmente voltaremos. Para nossa tristeza e lamento, voltaremos. Mas então, haverá arrependimento contínuo. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a pedir o nosso pão cotidianamente. Para quê? Para sustentar o corpo. Se a gente não comer todo dia, o corpo não se sustenta. Para ser bem nutrido, tem que comer todo dia. E Ele também nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. Por quê? Sem o perdão dos pecados diário, porque você peca diariamente, sua alma não se sustenta. Então as pessoas têm almas doentes, produzindo muitos frutos da sua doença: depressão, ansiedade, incredulidade, falta de continência das suas pulsões sexuais. De onde vem isso? Do pecado. Como vencer o pecado? Com arrependimento. Meus irmãos, isso é uma bênção de Deus que nós não podemos calcular. Imagine que Deus dissesse para o assassino: para você ser perdoado, você tem que ressuscitar o morto. Você tem que desfazer o seu erro. Como ia fazer isso? Como? Eu dei só um exemplo, mas pense em muitos outros que poderiam ser dados. Como nós poderíamos reparar o erro? É impossível, mas ele diz: deixe para lá.
Eu estou disposto a lhe perdoar, se você se arrepender por causa do meu Filho Jesus Cristo. Eu vou sofrer o dano. Você vai dar um tapa na minha cara, vai cuspir na face da misericórdia, você vai me desprezar e blasfemar do meu rosto, mas eu vou sofrer o dano. Agora só vá e não peque mais. Arrependimento. Arrependimento. Não é olhar para o passado, é olhar para o presente. E é confiar na misericórdia de Deus para o futuro. E é arrependimento diário. Essa é uma das principais doutrinas trazidas na Reforma. Na sua primeira tese, Martinho Lutero, que escreveu as 95 teses, ele diz: quando o Senhor Jesus diz em Mateus 4, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele não está dizendo para você fazer penitência, ele está dizendo que a vida dos crentes deve ser uma vida marcada por contínuo arrependimento. O reino de Deus, pregado por Jesus, por João Batista, vem trazendo consigo a necessidade de arrependimento. Esses então são os 5 frutos do arrependimento: convicção de pecado, apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, um sentimento de tristeza, de ódio, de nojo pelo pecado. 4, nós nos convertemos do pecado para Deus. E o 5, nós então, a partir disso, temos um firme propósito de nos voltarmos para Deus e obedecê-lo daí para frente, não olhando para o que ficou para trás, não preso no passado, não preso em traumas do passado, em mágoas do passado, em ressentimentos do passado, olhando para frente, para o autor e consumador da fé, que está na frente, é correndo a carreira da fé. Imagina você chega nas Olimpíadas lá para ver um atleta correndo, ele está correndo assim, ou ele está correndo assim, indo para frente, olhando para trás. O que vai acontecer? Que progresso ele vai ter? Que vitória ele vai ter? O seu fim é a derrota completa. Assim seremos nós, se ficarmos olhando para trás. Nós olhamos para frente, nós não somos daqueles que retrocedemos, que olhamos para... A gente olha para frente, para Cristo. É assim que vem o arrependimento verdadeiro. Então João pregava essa mensagem de arrependimento, e é isso que significa arrependimento. É uma metanoia, esses são os frutos. E quem são os destinatários dessa mensagem? Vamos lá para Mateus 3, versículos 5 e 6. Iam ter com ele, se encontrar com ele, João Batista. Ter com ele e com João, em Jerusalém. Ia ter com ele os moradores de Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja, o arrependimento, o confessar de pecados, está sempre ligado à ideia do batismo. Esse é um dos motivos porque nós não batizamos crianças aqui. Porque nós entendemos que o batismo bíblico é um batismo por arrependimento. As pessoas que eram batizadas aqui, elas confessavam seus pecados. Não confessavam virtudes, não estavam inconscientes do seu batismo, mas confessavam seu pecado. E dentre toda essa multidão que ia ter com eles, apareciam alguns personagens interessantes. Não que eles estivessem interessados no batismo de João, mas eles estavam interessados em novidades. Eles eram semelhantes à nossa geração. Eles eram semelhantes aos atenienses. Eles estavam muito mais interessados em ouvir novidades do que em ouvir a verdade. Eles iam lá, era divertido. Eles gostavam de ver aquilo, era um espetáculo para eles. Era como um homem cantando canções de amor, esse cara. Eles iam lá, ouviam, se alegravam até, como Herodes se alegrava na pregação de João Batista, mas não punham por prática, não consideravam a sério. E como nós vemos o fruto disso, que eles não levavam essa pregação a sério, que eles não levavam o profeta de Deus a sério, a mensagem de Deus a sério, porque eles não se arrependeram. Esses que vinham até eles, está descrito aí, muitos, versículo 6, dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Fariseus e saduceus vinham juntos com toda aquela multidão. E João, vendo eles, dirige para eles uma das palavras mais duras da Bíblia. João diz assim: raça de víboras. João não estava insultando eles. Ao homem de Deus, essas coisas não cabem.
Ele estava descrevendo a verdade. Era a fidelidade de João a Deus que estava a falar isso para eles. Eles poderiam se sentir ofendidos, mas não por João, porque ele está falando a verdade. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Que mensagem dura. Não tem como admirar que esse homem morreu cedo. No mundo de mentira, no mundo de trevas, falar tantas verdades e iluminar tanto assim, não poderia resultar em nada mais. Nós temos que nos preparar para isso se quisermos ser verdadeiros também. A partir dessa fala de João, então, nós podemos ter discernir algumas características desses fariseus e saduceus a quem João dirigiu a sua mensagem. Eles possuíam 4 características. Essas 4 características são o último ponto da minha mensagem e, ao mesmo tempo, também são os meus 4 pontos de aplicação. Vamos nos comparar com esses homens e vamos ver se há algumas dessas características em nós, pelas quais nós devemos nos arrepender. Eu conclamo a todos, começando por mim. Diante de Deus, examinemos os nossos corações, pois a nossa alma está em jogo. A primeira característica, eles eram raça de víboras. O que significa isso, essa expressão? Eles eram filhos do diabo. Eles estavam presumindo que eles eram filhos de Abraão, filhos de Deus, filhos da fé. Mas quando o profeta chega, ele lhes dá o verdadeiro quadro. Ele lhes dá a verdadeira característica, a verdadeira identidade. Vocês são filhos do diabo, vocês são raça de víboras. É o que o Senhor Jesus disse em outro momento, enquanto ele tinha um embate com outras pessoas semelhantes a essa. Jesus Cristo diz em João, capítulo 8, os versículos 43 ao 45. Jesus fala aos fariseus, por que não entendeis a minha linguagem? Quer que eu falo e vocês não entendem? Por que vocês não podem ouvir a minha palavra? Eu falo, vocês não ouvem, eu falo, vocês não entendem. Porque vós tendes por pai o diabo, que é mentiroso. A pessoa que é mentirosa, quando você vai falar a verdade para ela não entende não. Nossa, difícil isso aí, não estou entendendo não. O seu cinismo, que é um dos frutos da mentira, dos filhos do diabo, faz com que eles não entendam. Era assim com os fariseus, vejamos se não é conosco. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Eles não entendem a verdade porque eles não creem na verdade, porque eles amam a mentira. Era esse o caso desses homens. Eles eram filhos do diabo. Qual a grande característica do filho do diabo? Ele não crê na verdade. Você fala a verdade para ele e ele começa, eu não estou entendendo muito bem, essa é a sua interpretação, eu não vejo as coisas desse modo. Não, mas veja bem, antes era assim, mas você tem que entender que hoje, aí ele vai lançar diante de você o seu arsenal de desculpas. Por quê? Porque ele é um filho do diabo. Porque ele ama a mentira. Porque ele não pode entender a verdade. Porque ele não crê na verdade. Aqueles homens eram extremamente sábios, meus irmãos. Eram doutores da lei. Não eram ignorantes. Eram homens sábios. Eram o povo de Deus, como nós. Ele não chamou de filho do diabo os egípcios, os babilônios, os feiticeiros, as prostitutas. Eram homens santos, puros. Esse homem aqui nunca cometeu um adultério. Nunca roubou nada. Esse homem aqui tinha a Bíblia pregada na testa, no braço. Era uma aparência de piedade impressionante. Esses homens tinham a palavra de Deus, liam a palavra de Deus, faziam orações, jejuavam 2 vezes por semana, eram missionários. Tudo isso sem amar a verdade. Essa era a característica deles. Eles eram filhos do diabo.
Eles não amavam a verdade. Tudo que eles faziam era totalmente reprovado para Deus. Deus olhava para todas essas coisas e dizia, eu só tenho uma palavra para você, se arrependa disso tudo que você é. Não, mas eu leio a Bíblia, se arrependa disso tudo que você é. Não é do que você faz, é do que você é, de você inteiro. Se arrependa dessa árvore má, desses maus frutos. Arrependa-se. Só são filhos de Deus aqueles que se arrependem. Se não há arrependimento, você não mudou de pai. Você continua sendo filho do mesmo pai que você nasceu. Filho de Adão, filho do diabo. A segunda característica desses homens é que eles queriam fugir da ira vindoura. Eles não queriam era se arrepender. Eles não queriam era demonstrar os frutos dignos de arrependimento. Muitas vezes, quando nós falamos a palavra de Deus, falamos das glórias de Cristo, das bênçãos do céu, dos tormentos do inferno. Eu encontrei com um pastor uma vez, recentemente, com o Kaique, lá no supermercado, ele disse, eu tenho medo de ir para o inferno, né? Por isso que eu vou para a igreja. Você pode ter medo do inferno e vir para a igreja. Você pode ter medo do inferno e fazer essas e aquelas coisas. Você quer fugir da ira vindoura. Você já recebeu conhecimento a respeito do que é que significa aquilo, do que é que consiste. Mas essas pessoas, elas queriam um caminho alternativo. Porque esse do arrependimento é estreito demais. E essa porta também é estreita demais. Tem uma mais larga? Dá para ir para o céu, fugir da ira vindoura com os meus pecados? Não dá. É necessário arrependimento. Enquanto isso, toda a fuga da ira vindoura é falsa. Ao invés de fugir da ira, você está se aproximando da ira. Para onde você foge, mais perto você se encontra. Foge para a religião, a ira de Deus está sobre você. Eu vou fugir para as obras de caridade, está sobre você. Não, eu vou mudar de religião. Agora eu descobri o que era, porque a minha religião, ela não era uma religião bíblica. Agora eu vou para a religião bíblica. A religião dos fariseus eram bíblicas, irmãos. Ele não lia os livros dos pagãos, não. Eles liam o livro de Deus, era o livro de Moisés que eles liam. Você pode estar numa religião bíblica, tentando fugir da ira de Deus e ir para o inferno, porque não é a religião bíblica que salva. E quem é? Arrependimento. É isso que nos faz fugir da ira vindoura. Verdadeiramente. Porque o arrependimento traz a ideia de você fugir do mal e correr para o bem. Há pessoas que fogem do mal, mas não vão para o bem. Os saduceus não se davam bem com os fariseus, não. Tinham 4 fariseus conversando aqui, iam vindo 2 saduceus ali, já, lá vem. Os hipócritas. Olha o povo hipócrita ali, ó. Os legalistas. Eles se acham mais santos do que nós. Mal sabem eles que os verdadeiros discípulos de Moisés, os verdadeiros servos de Deus e filhos de Abraão, somos nós. Aí os 2 saduceus vinham também conversando. Olha lá quem está na frente. É os 4 fariseus. Olha lá, os religiosos. Os santarrões. Um era inimigo do outro e os 2 eram inimigos de Cristo. Nós podemos fazer brigas religiosas e falar mal dos outros e brigar entre nós, fazer o que nós queremos. Nós podemos brigar entre os outros, rejeitar o mal, rejeitar as falsas religiões, sem abraçar a verdadeira. Que segundo o nosso texto, consiste em arrependimento. Não é falar do pecado do outro, é do nosso, é do meu, é do seu. É infrutífero falar do pecado dos outros, enquanto você também está nos seus pecados. Nós erramos nisso. Não é o pecado do outro, é o seu. Se arrependa do seu. Busque se arrepender do seu. Busque você. Não fique... Será que aquela pessoa tem frutos de arrependimento? Deixa eu ver se tem. Não é para examinar o outro, é para examinar você. Nós primeiro, amados, nós primeiro. Vamos nos assegurar disso, para que a gente verdadeiramente possa fugir da ira vindoura, em Cristo Jesus. Só Ele pode nos livrar, só podemos ir a Cristo através de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro arrependimento.
A terceira característica deles: eles eram presunçosos, eles eram orgulhosos, eles confiavam na sua relação com grandes homens piedosos do passado. Eles diziam assim, João Batista começava a falar a respeito do arrependimento, aí eles olhavam para si e para outro e falavam assim, para os outros, né? Porque eu sou filho de Abraão. Você não sabe de quem eu sou filho, não. Você não sabe a relação que eu tenho com quem é. Você não sabe da minha linhagem. Você não sabe quem é que eu escuto, nas pisadas de quem eu ando, quem é que eu imito. Quando eles diziam que eles eram filhos de Abraão, meus irmãos, eles estavam dizendo o quê? Eles estavam dizendo que eles eram como Abraão. Pelo fato de eles terem algum grau de proximidade, de relacionamento com Abraão, eles se achavam como Abraão. É isso que o Senhor Jesus diz em João 8:39. Chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, o nosso pai é Abraão. Eles gostavam de dizer isso. Era uma carteirada religiosa. Quando eles eram pressionados de algum modo, eles já gritavam logo: nosso pai é Abraão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vou ser libertado de nada. Meu pai é Abraão. Eu nunca fui escravo, eu não estou preso em nada. Eu sou um homem livre. Meu pai é Abraão. A resposta religiosa deles era essa. O que é que eles estavam dizendo? Não precisamos de arrependimento. E o que é que Jesus responde a eles? João 8:39. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. É muito fácil dizer que é filho de Abraão, e vocês são mesmo. Mas o que é que isso tem a ver com o que eu estou falando para vocês? O que é que isso vai te servir para te livrar da ira futura? Nada. Onde estão as obras? Onde estão os frutos dessa filiação que vocês têm? Filhos de Abraão, diz a Bíblia, Romanos 11, 4:11. Filhos de Abraão são os que creem. Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Vocês creem? Não. Nisso aí que você está falando, não. Ou eles diziam, cremos. E Jesus fala, então mostre os frutos. Gente, eu quero que vocês entendam que eles estavam se gloriando da religião verdadeira, do Deus verdadeiro. Ele dizia assim, na minha linhagem para trás tem Davi, tem Abraão, tem Moisés, eu sou do povo eleito de Deus. O meu pai é assim, assim, assim. Quando nós falamos de arrependimento, é uma coisa individual. Nós podemos, não, mas você não sabe, você está me pedindo para me arrepender, mas eu não, irmão. Eu ouço Paul Washer. Não. Acabei de ler o livro do Joel Bick aqui. Sermões do Spurgeon, ixi, perdi a conta de quantos eu li. E Calvino, então? Eu sou de uma linhagem de nobres, meu filho. A minha fé é diferente. Você não sabe a relação que eu tenho com esses homens, não. Somos íntimos. Meu amigo, ler sermão do Spurgeon, ter contato com teologia reformada, não vai salvar você em nada. Nenhum homem pode salvar o outro. O arrependimento do pai não conta para o arrependimento do filho. A fé do pai é do pai. Se o filho quer ser salvo, ele tem que crer. Individualmente no Senhor. Esses homens se gloriavam da sua religião. Nós somos judeus, nós somos circuncidados. Deus fez promessas a nós. Eles descansavam na promessa. Eles descansavam na justiça. Eles criam. Eles tinham fé. Como era a característica da fé deles? É uma fé sem arrependimento. Foi isso que levou Agostinho a dizer assim: muitos irão para o inferno por causa do seu arrependimento. Porque é um arrependimento sem fé. Um arrependimento sem fruto. Eles eram orgulhosos e presunçosos da verdadeira religião, irmãos, a verdadeira religião. Jesus praticava essa religião aqui, o judaísmo. Que nós nunca confiemos
em religião verdadeira, por estarmos associados com algum nome. Não, esse homem aí é piedoso. Se eu seguir os passos dele, eu vou ser piedoso também, eu vou ser salvo da ira. Então talvez eu não precise tanto me arrepender, né? Sem arrependimento, sem salvação. E o quarto e último ponto, eles eram árvores frutíferas, ou árvores infrutíferas, ou que produziam frutos maus. A fé daqueles religiosos hipócritas era uma fé sem arrependimento, e portanto uma fé que não purificava seus corações, nem os transformava em árvores boas para darem frutos bons. A vinda do reino de Deus traz boas novas, traz salvação, misericórdia, graça para os que se arrependem. Mas ela traz uma ameaça terrível para todos os que permanecem impenitentes, infrutuosos. João disse, e também agora, com a chegada do reino de Deus, com a vinda de Cristo, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, grande, pequena, homem, mulher, não importa quem seja, que não produz bom fruto, fruto de arrependimento, fruto da fé, esses frutos que brotam do cristianismo verdadeiro, é cortada e lançada no fogo. Solenes essas palavras. Onde estão os fariseus, os saduceus e a maioria das pessoas que ouviram essa palavra? Eles estão queimando no inferno agora. Eles ouviram a palavra, foi pregado a eles. Eles talvez disseram, como alguns de vocês estão dizendo agora em seus corações, eu não preciso disso. Amanhã eu faço. O machado da justiça de Deus o ceifou. Quando eles menos esperavam, foram cortados. Quando eles menos esperaram, eles finalmente abriram os olhos no inferno. Foi assim com aquele rico, né? Ele disse, depois eu me arrependo. Eu sou um homem rico. Se eu sou rico, por quê? Porque eu sou abençoado por Deus. E ele confiou nas suas riquezas. Ele não se arrependeu. Onde ele está hoje? Do lado dos fariseus, dos saduceus, de todos aqueles judeus que não creram e não se arrependeram. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado, batizado agora traz a ideia de quê? De arrependimento dos pecados, de confissão, de frutos. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, quem se mantém rebelde e impenitente, será condenado. Que nós possamos colocar essas palavras, meus irmãos, em nossos corações, para que não aconteça que nenhum de nós vá para esse terrível lugar de tormentos, após ter recebido tanta luz, tanta verdade, tanta misericórdia. A misericórdia de Deus hoje é abundantemente despejada sobre vocês. Não ignorem. Não ignorem. Não dê desculpa. Qual a desculpa está vindo na sua mente agora? É Satanás te sugerindo essa desculpa. O único que está interessado no seu arrependimento, verdadeiramente, é Deus. Interesse-se você também. O diabo vai começar a te sugerir desculpas. Esses homens ofereceram desculpas de todo jeito. E foram com as suas desculpas para o inferno. Mas quem verdadeiramente se arrepender e crer em Cristo, irá estar com Cristo pela sua fé. Creiamos todos, meus irmãos. Eu estou pregando, meu grande desejo do meu coração é ver todo mundo salvo. Eu estou alertando vocês para que vocês ponham essas palavras no coração e que se arrependam. E creiam. E crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, tenham a vida eterna. Amém.
Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, Pai, depois de sermos confrontados, ó Deus, com palavras tão solenes como essas, ó Deus. Não permita que ninguém aqui permaneça indiferente. Não deixe, ó Senhor, que permaneçam, ó Deus, como entraram, mas que saiamos daqui mais arrependidos, se já somos arrependidos. E se entramos sem o arrependimento para a vida, dá esse arrependimento agora, Senhor, porque é um dom Teu. Dá esse arrependimento para as nossas crianças, dá esse arrependimento para nós, dá-nos sempre, ó Deus, deste pão glorioso, ó Deus, para que a nossa alma se alimente para a vida eterna, que possamos nos converter cada vez mais e mais nos achegar a Ti, ó Jesus, nosso Salvador, ó Deus, ó Senhor Jesus, dá-nos arrependimento, dá-nos fé, que produza fruto para a Tua glória, Deus. Ó Senhor, que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus.